Eu não sei se irmãos concordam comigo nesta manhã, mas eu creio que nós temos um Deus de poder. Um Deus sobrenatural. Um Deus que opera milagres nas nossas vidas. Um Deus que se interessa por cada um de nós. Diga, irmão, lá, Deus está interessado em ti. Um Deus que se compadece com as nossas necessidades. Sim ou não? Sim. Servimos a um Deus que Ele tem a capacidade de sarar os enfermos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. Nós servimos a um Deus que Ele deseja abençoar o seu povo. E nós somos o seu povo. Nós servimos a um Deus que tem os seus braços abertos para cada um de nós. Diga, irmão, lá, Deus tem os seus braços abertos para ti, nesta manhã. Salmo 40, versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado o varão. Noutras traduções diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem, afortunado é o homem, bem-aventurado é o homem. O homem, quando aqui a palavra de Deus se refere, é o homem e a mulher. Bem-aventurada a pessoa, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o ser humano que coloca a sua confiança em Deus. Nesta manhã eu gostaria de nos encorajar, nos exortar a de facto permanecermos a confiar em Deus. Permanecermos a olhar para Jesus Cristo como o autor e o consumador da nossa fé. Porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que tem a última palavra e Ele tem a última palavra na tua vida. E quero lembrar os irmãos uma história que eu ouvi há mais de 35 anos atrás, na escola dominical. E certamente é uma história que vocês já ouviram, que é a história de Davi e Golias. Quem é que já ouviu essa história? Diga, irmão, ao lado, ótimo. Golias, diz a palavra de Deus, diz que era um homem de guerra, experimentado, preparado, trabalhado para guerrear. Media 6 côvados e 1 palmo. É o que está escrito. 1 Samuel capítulo 17. Mais ou menos 2,92 metros, quase 3 metros. É dos seres maiores que a Bíblia fala. E o exército filisteu estava a desafiar o exército de Deus, o povo de Israel. De um lado se levantou esse tal Golias e ele vinha cada manhã a desafiar o povo, a dizer assim: olha, quem é aí dentre vós que venha um homem para combater comigo? E o contrato é este: nós vamos combater e aquele que ganhar o povo vai servir. Passa a ser servo. Se Golias vencer, o povo de Israel passa a servir os filisteus. Se alguém do exército de Deus vencer, o povo dos filisteus passava a servir o povo de Israel. Isto aconteceu durante muito tempo. Por outro lado, mais à frente, ofereceu-se um jovem chamado Davi. Comparado com Golias, ele não foi preparado para a guerra. Ele não tinha sequer corpo para guerrear. Ele não tinha sequer habilidade para o fazer. Ele não pensava sequer nem na vida dele, nos melhores sonhos, em fazer isso. Mas foi a pessoa que foi enfrentar o Golias. E porquê é que eu quero desafiar os irmãos nesta manhã? Porque cada um de nós, por vezes, também tem Golias à nossa frente. Cada um de nós, por vezes na vida, se apresenta adversidades, circunstâncias, tempestades, problemas, que são autênticos Golias. Eu lembro quando ouvi essa história pela primeira vez, colocaram um irmão mais, é mesmo assim, mais gordo e maior que havia lá na igreja, e colocaram o pequenito, o mais pequeno. E
lembro ver ali aquela, na super igreja que hoje se chama, né, ver aquela guerra e tal, e o pequenito lá tombou e todos nós fomos para cima daquele irmão gordo. Mas ao olhar aos olhos humanos, igreja, quantas vezes nós nos sentimos como Davi a olhar para um Golias? Quantas vezes, de repente, o Golias se chama uma enfermidade que aparece na nossa vida? E não sabemos mais o que fazer. De repente o Golias chama-se um problema financeiro, falta de emprego, medo. Há muitas pessoas que vivem com medo, uns de uma coisa, outros de outra, outros com ansiedade e por vezes circunstâncias gigantescas vêm até às nossas vidas e nós não sabemos o que fazer, e tal e qual como o Golias, que ameaçou o povo e gozava e mentia em relação ao povo de Deus. Esse Golias também traz mentiras à nossa vida. Tu nunca vais conseguir. A tua avó já morreu com essa enfermidade e tu és o próximo. Já viste o desemprego que há? Tu nunca vais conseguir arranjar trabalho, e mentira após mentiras. Mas por vezes nós acreditamos nas mentiras do Golias. O Golias se apresenta grande, as circunstâncias se apresentam grandes, os problemas se apresentam grandes. E o salmista diz: bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor Jesus. E eu gostaria de, hoje, não mais como menino, mas olharmos para esta história com outra perspectiva. Não mais só na perspectiva que está um menino pequenino, um irmão bem grande e forte, e há ali uma luta e o pequenino venceu. Mas olhamos para alguns princípios na vida de Davi, que quem sabe que serão importantes para a nossa vida também. A primeira coisa que eu vejo está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gat. Falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha. E fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Será que podemos repetir esta última frase? Ele disse: olha, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Irmãos, há 40 dias que esta guerra durava. Uns num monte, outros num outro monte, e há um vale que os separa. E cada dia, cada manhã e à noite aparecia este gigante a desafiar o povo. Davi não foi convocado para esta guerra. O seu pai chamava-se Jessé, eram 8 irmãos, e só os 3 mais velhos estavam nesta guerra. E Jessé disse a Davi para ir lá levar um lanche, comida e saber notícias. Se lemos com atenção, não foi a primeira vez que Davi tinha ido cumprir este desejo do seu pai. Várias vezes ele já las tinha ido, porque a guerra já durava algum tempo. O impasse já durava algum tempo. Mas houve um dia, que está aqui descrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, que eu não sei como é que é de chamar, mas deu assim uma ira santa.
Diga ao meu lado, uma santa ira ao Davi. Davi vai lá ter com os irmãos, vai saber notícias e houve aquele gigante a desafiar, a afrontar os exércitos de Deus e deu-lhe aquela ira santa de ele dizer assim, quem é este incircunciso filisteu? É como que deu-lhe assim uma raiva, diga ao irmão lá, para o bem. Deu-lhe assim uma coisa que se enfureceu por ele acima, sei lá, não sei, alguma coisa que ele ficou incomodado. Ele tinha ouvido isso já várias vezes. A guerra já durava algum tempo. Ele conhecia o impasse, mas naquele dia saiu cá de dentro um sentir-se afrontado com aquela coisa grande que estava ali. E ele disse, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército? E há um princípio aqui. Davi não se conformou com o problema. Digo ao irmão lá, Davi não se conformou com o problema. Às vezes os problemas são tão grandes que nós nos conformamos com eles. Habituamos-nos a viver com eles. Aceitamos-los. Adaptamos-nos. E era assim que o povo de Israel estava. E é assim que muitas vezes acontece connosco também. Olha, já estamos adaptados, já aceitamos, olha, pronto, paciência. Mas houve um dia que Davi disse, não, eu não aceito este problema. Deus é maior que este problema. Deus tem a última palavra. Este fulano não tem a última palavra. Ele é um incircunciso. Sabe o que é que ele estava a falar? Ele estava a falar da circuncisão feita em Abraão. Ou seja, do pacto de Deus feito em Abraão. Eu sei, este homem não tem pacto com Deus. Nós temos pacto com Deus. Este homem não tem a mão de Deus do lado dele. Nós temos a mão de Deus do nosso lado. Por isso, quem é que ele pensa que é para estar a afrontar os exércitos do Deus vivo? Saiu-lhe cá uma ira santa, esta atitude, eu chamaria, sei lá, um espírito de fé. Não é aquela fé de dizer, fé é falar assim, dizer isto, dizer aquilo. Não, é uma atitude no nosso coração, dizer assim, eu não aceito este problema, Deus é maior que este problema, as circunstâncias têm que mudar. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, Paulo disse assim, as circunstâncias, elas são temporais, a palavra de Deus, ela não muda. E que haja essa atitude também em nós. Que haja essa atitude também em ti. Não te conformes com o problema. Não o aceites. Quando eu digo não aceites, é no nosso coração dizer assim, Deus é maior do que este problema. Deus ainda não deu a última palavra. E Ele tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, sobre a nossa cidade, sobre tudo em relação a mim. Deus tem a última palavra. Digo ao irmão lá, Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. É dizer, ele teve uma atitude de não aceitar aquilo que estava a acontecer. Isto não é meu. Esta não é a vontade de Deus para a minha vida. E que haja essa atitude também a nós. De lutarmos. De dizer não aceitarmos o problema. Olha, paciência, vivemos em Portugal não há emprego. Não há emprego, mas eu vou ter. Porque Deus tem a última palavra. Deus está a abençoar os médicos, Deus está a dar sabedoria aos médicos, mas enquanto Deus não der a última palavra, eu vou agradecer a Deus pelos médicos, mas continuar a confiar no meu Deus. Que Ele é aquele que sara as minhas enfermidades. Amém. A Bíblia diz que 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de medo. Agora, quando nós temos esta atitude, ela nem sempre é vista como uma atitude de fé, como uma atitude de determinação, às vezes é vista como uma atitude de orgulho, de vaidade. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, diz assim, e ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens. O que é que Eliabe ouviu? Eliabe ouviu a ira santa,
o descontentamento de Davi, ouviu aquela raiva para o bem, raiva no sentido de dizer assim, o não se conformar. Pá, mas quem é que aquele rapaz é? Quem é que aquela coisa que está ali a falar é? Nós temos Deus, Deus é maior. Ele ficou incomodado com aquilo que estava a viver. Aquilo que o incomodou levou a fazer alguma coisa. E que nós possamos ser incomodados também. Que nós possamos ser incomodados também. Mas o irmão mais velho, ele diz assim, olha, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que é que desceste aqui? Olha, o que é que vieste aqui fazer? Tu não és aqui chamado? Olha, onde é que deixaste lá as tuas poucas ovelhas? Ou seja, o que é que o Eliabe quer fazer? Trazer um complexo de inferioridade a Davi. Para que é que tu pensas que és? És melhor que nós ou quê? Vieste aqui fazer o quê? Olha, está lá o teu trabalhito insignificante, mas volta para lá. E diz assim, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conhece a tua presunção, a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ouçam, não há razão para nós ficarmos aborrecidos com aquilo que está a acontecer. Não há razão para nós ficarmos enfurecidos nesse sentido. Aquele homem não vai gozar do exército de Deus. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Quando nós estamos determinados a vencer, o diabo vai tentar desviar a nossa atenção do Golias, que é o verdadeiro inimigo, e nos coloca a olhar para as pessoas que nos ofendem. E quem é que nos ofende? Mais, digo ao irmão lá, daqueles que estão mais perto. É natural. O diabo quer nos desviar do verdadeiro alvo. O diabo quer nos desviar do foco. Qual era o foco de Davi? Ficou enfurecido, não foi com o exército. Ele nem chamou nomes ao exército. É normal ter medo no meio de um problema. É normal nós temermos um Golias. Ao fim e ao cabo, ele é grande. As dificuldades são reais. O que nasceu dentro dele foi aquela atitude de dizer assim, mas Deus é maior que este fulano. Mas Deus é maior que este problema. Mas Deus é maior que esta enfermidade. Mas Deus é maior que esta falta. Mas Deus é maior que esta montanha. Mas Deus é maior que este país. Mas Deus é maior que esta cidade. Deus é maior. Foi esta atitude que cresceu dentro de Davi. Mas por vezes isso é visto como orgulho, como vaidade, como dizer, pá, está lá caladinho, não abandes muito o barco, que isto assim está bom. E Davi teve uma oportunidade para ficar ofendido. Arrumar as botas, como eu costumo dizer, pegar na escova de dentes e na pasta de dentes e ir para casa chorar, que ninguém me compreende. Que eu sou um injustiçado. Oh, o mal que me fizeram. Quantas vezes isso acontece connosco? Quantas vezes nós até vimos ao culto, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos uma música, está lá, colocamos o CD, não é, com as músicas que nós cantamos aqui, de repente está lá uma música, não é, que salta ao nosso coração e diz, não, Deus é fiel, não, Deus é fiel, não, Deus é fiel, oh, eu vou confiar em Deus, e levantas-te e começas a orar, e naquele dia, o problema ainda existe, mas há uma nova atitude em ti, por causa daquela música, por causa daquela mensagem, por causa daquele salmo, por causa daquela palavra, tu levantas-te com uma nova atitude. É mesmo nesse dia que vai aparecer alguém só para chatear. Mas esse alguém é vítima. Porque tudo o que o diabo quer é que tu não tenhas essa atitude. Tudo o que o inimigo quer é que nos desviemos do Golias. Não é? O Golias está ali. Onde é que ele está? E vamos confiar em Deus, depender de Deus. Bem-aventurado o varão que quê? Que põe a sua confiança no Senhor. Mas a meio caminho, nós esquecemos do Salmo 40, versículo 4. Esquecemos do Golias e começamos aqui a olhar para o lado. Pois, aquela pessoa também é assim, também me fez. E vamos nos desgastar. Vamos ficar cansados.
com as guerrinhas, com os ditos, e este disse e o outro fez, vamos ficar magoados, vamos ficar feridos, e a todo o tempo o Golias continua-se a rir e o problema continua lá. E nós podemos aprender com Davi. Davi fez algo muito simples e muito espiritual. Olha aqui no versículo 30. Desviou-se dele para o outro lado. É algo simples. Ou seja, aquele rapazinho chamado Eliabe, irmão dele, mais velho, ofendeu. E o que é que ele fez? Seguiu o caminho. Seguiu o caminho. Muito simples. Ele não se deixou ofender com aquilo que ouviu. Ele não agarrou, ele não abraçou aquela ofensa. Porque aquilo mais nada é do que alguém frustrado com aquilo que está a acontecer. E às vezes nós estamos frustrados com aquilo que está a acontecer. Nós estamos frustrados porque as coisas ainda não mudaram. Nós estamos frustrados porque o problema ainda existe. Nós estamos frustrados porque ninguém nos ajuda. Nós estamos frustrados porque não temos um tio rico que nos empreste dinheiro. Nós estamos frustrados porque... É, não é? Nós ficamos frustrados com tanta coisa. E às vezes deitamos essa frustração cá para fora, uns contra os outros. E aprendemos com Davi. As pessoas não são o nosso inimigo. Efésios 6,12, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes espirituais da maldade, né, que estão nas regiões celestiais. Nós não temos que lutar contra pessoas. Nós não temos que comer esse isco. Nós não temos que comer essa ofensa. Foi alguma coisa dita da boca para fora, mas o que interessa mesmo é que eu não vou aceitar este problema. O que interessa mesmo é que este problema não é para sempre. O que interessa mesmo é que a minha confiança está em Deus. E este Golias vai cair por terra em nome de Jesus. Porque bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor. É isso que interessa. Outra coisa interessante está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Diz assim, então disse Saúl, teu servo apacentava, então disse a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, e vinha um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançando-lhe a mão da barba, e feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, esta atitude de Davi levou com que os homens levassem este jovem até ao rei. O homem que podia tomar uma decisão. O rei Saúl. E levaram este jovem a Saúl. Olha, rei, está aqui um homem que ele oferece de borla para enfrentar aquele gigante. O rei olha para ele. Quer dizer, nem é preciso levantar muito, que ele é pequenino. E ficou assim, tipo... Sabe quando a gente faz assim, pronto, obrigado pela tua ajuda. Mas não é bem isto que a gente estava à espera. E o Davi tem uma conversa com Saúl. Davi não é um homem orgulhoso. Davi não é um homem vaidoso. Davi é um homem inconformado. Inconformado com a situação. E há coisas que nós também devemos ser inconformados. Não aceitar. Porque acreditamos que Deus é maior. Acreditamos que Deus é maior. Acreditamos que Deus é maior. E quando Saúl vira-se para este homem e diz assim, mas... Oh rapaz, isso está bem, mas... Esta atitude, nós podíamos dizer assim, Davi tinha uma fé forte. Pelo menos uma confiança inabalável. Porquê? Onde é que está a fonte
da fé ou da confiança de Davi. Que é isso que eu quero falar um bocadinho. Davi conta uma história a Saul. Davi estava a dizer assim, olha, eu confio em Deus. Eu confio que Deus é maior que este problema. Eu sei que tu estás a olhar para mim e estás a olhar para o meu tamanho. Mas eu não estou-me a oferecer confiando na minha capacidade, nem no meu tamanho, nem nos meus talentos, mas no Deus a quem nós servimos e adoramos. Nós temos um pacto com Deus. Nós não estamos só. O braço de Deus, a mão de Deus está sobre nós. E eu creio nisso. Eu vou dizer porque é que eu creio nisso. Porque quando eu estou lá a guardar as ovelhas do meu pai, eu também já enfrentei, uma vez foi um urso. Eu estava lá a cantar, até foi aquela música que cantámos hoje. El Shaddai. Como é que é? És Senhor para sempre. E quando eu estava a cantar, não é que vem um urso. E Deus me deu força e eu lutei contra aquele urso. E impedi que ele matasse a ovelha. E olha, houve outra ocasião que enfrentei um leão. Não é que eu pudesse alguma coisa contra o leão ou contra o urso, mas aquilo que eu tenho a certeza absoluta é que Deus estava comigo naquele dia. E Deus me libertou, Deus me ajudou, Deus me deu sabedoria, Deus me deu força, Deus me deu determinação, Deus me deu tudo o que eu necessitava para enfrentar aquele leão e aquele urso. Olha, Deus foi comigo e eu os matei e os destruí. E aquilo que eu creio é que este mesmo Deus que é comigo, que foi comigo lá no passado, é este mesmo Deus que está conosco hoje. Está comigo hoje para enfrentar este incircunciso. Repare que Davi nunca chamou Golias de Golias. Davi nunca, leia a história, nunca chamou Golias de gigante, de grande. Ele sempre usou esta palavra, incircunciso. Este homem não tem pacto com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Vocês têm um pacto com Deus. Ele nunca falou que ele era um gigante. Ele falou sempre, ele pode ser grande, mas ele não tem um pacto com o maior que ele. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em vós. A fonte daquela fé tem a ver com o chegarmos a Deus. E aquilo que eu quero encorajar é, tem a tua experiência com Deus. Nós não podemos viver na experiência do pastor, na experiência do Paulo, na experiência da irmã Josefina, na experiência da irmã Zezinha. Não, nós temos que ter a nossa experiência com Deus. E comece com as coisas pequeninas. Comece com as coisas pequeninas. Ainda na sexta-feira alguém estava-me a contar o seu testemunho, aquilo que Deus tem feito na sua vida, a dizer, olha pastor, eu orei, eu busquei a Deus, e não é que isto aconteceu e aquilo aconteceu. Essas pequenas, grandes coisas vão fortalecer a nossa fé, vão nos dar ânimo, vão nos dar coragem, vão nos dar determinação, para quando gigantes maiores nos aparecerem, dizer também, Deus foi comigo no passado, vai ser comigo no presente, e eu não vou aceitar este problema no nome de Jesus. Porque temos essa convicção que tem vindo a crescer, e tem vindo a crescer, e tem vindo a crescer. Porque não andamos aqui, desculpa a expressão, a ver passar os elétricos. Nós andamos a servir a Deus. Nós andamos a servir a Deus. Nós andamos a cultuar a Deus. Nós andamos a ter um relacionamento com Deus. Procura um relacionamento com Deus. Procura um relacionamento com Deus. Quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É necessário o quê? Aquele que se aproxima de Deus. Fé não tem a ver com fórmulas. Fé não tem a ver com, ai, temos que falar positivo. Ai, temos que dizer isto. Ai, temos que louvar a Deus. Não. Fé tem a ver com chegar-nos a Deus. Quando eu me chego a Deus, chego-me a Deus como? Chegando à palavra de Deus. E quando eu faço da palavra de Deus o alimento diário para a minha vida, a comunhão diária para a minha vida, o meu tempo de oração, o meu tempo de meditação, esse chegar-me a Deus, desse relacionamento vai nascer uma confiança, e é essa confiança que a palavra de Deus chama de fé.
Claro que quando eu me chego a Deus, a minha linguagem vai mudar. A minha atitude vai mudar, a minha maneira de pensar vai mudar, mas não vai mudar porque alguém diz, então e agora? A partir de agora tu nunca dizes que estás mal, diz sempre que estás bem. Então como é que estás? Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. É a mesma coisa que ele dizer assim, a partir de agora tu vais dizer que eu vou ser médico. Está bem, eu vou ser médico, não estudes, vais não ser nada. E às vezes nós pensamos que é assim. Olha, a partir de agora tu tiras o crucifixo. Olha, a partir de agora tu louvas a Deus. Então porquê? Ele mandou louvar, então vamos lá louvar. Não. Tem a ver com o aproximar-nos de Deus. Quando eu me chego a Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu choro na presença de Deus, porque me sinto pequenino, me sinto esmagado, este Deus me levanta, este Deus enxuga as minhas lágrimas, este Deus levanta os meus braços, este Deus fortalece as minhas pernas, este Deus, quando eu pensava que tinha acabado tudo, me levanta de novo e abre uma porta onde não havia porta, abre um caminho onde não havia caminho. Isso vai fortalecer o meu coração, isso vai me dando determinação, isso vai me dando ânimo, isso vai me dando uma maneira de pensar diferente, isso vai me dando uma maneira de falar diferente, porque agora quando eu enfrento outro problema, outro Golias, outra dificuldade, eu já penso de maneira diferente. Porque eu já não penso que é o fim, mas eu penso, não, eu não estou só, eu já experimentei isso no passado e eu creio, não estou a ver, mas creio que eu vou experimentar isso no futuro. Eu vou falar diferente. Porquê? Porque agora eu já não vou dizer assim, vai ser o fim, está tudo acabado, olha, isto, nasci para sofrer. Não, eu vou falar diferente, que eu tenho conhecimento daquilo que aconteceu no passado. Eu conheço Deus, eu tenho tido um relacionamento com Deus, eu tenho lido a palavra de Deus. Ele diz que Ele supre as minhas necessidades, Ele diz que Ele é o meu pastor. Então enfrenta o Golias, enfrenta o problema, enfrenta a doença, enfrenta a enfermidade, enfrenta a dificuldade. Eu vou falar diferente, não porque sou um papagaio, mas porque eu creio naquilo que Deus tem feito na minha vida. Bem-aventurado o povo ou a nação que tem o Senhor, tem o seu Deus como o Senhor, ou que conhece o seu Senhor, conhece o seu Deus. Então é importante nós termos o nosso relacionamento com Deus, a nossa experiência com Deus, para que essa fé não seja um papaguear, mas essa fé seja uma atitude que vem do nosso coração. Vem do nosso coração. Não estamos a dizer que não passamos problemas. Não estamos a dizer que não passamos por tempestades. Não estamos a dizer que não choramos. Não estamos a dizer que às vezes não desesperamos. Estamos a dizer que em frente a todas essas coisas temos uma atitude diferente, porque conhecemos o nosso Deus. Sabemos em quem temos crido. Por isso não era presunção deste homem, não era vaidoso. Ele não teve ideia, porque eu vou casar com ele, se calhar nem tinha visto a rapariga se valia a pena ou não. Mas aquilo que ele ficou mesmo afrontado é, estão a gozar com o meu Deus, estão a gozar com o povo de Deus, estão a fazer pouco de nós, e o Deus que eu sirvo é maior que este incircunciso filisteu. Essa foi a indignação de Davi. Bem, já encontrei, era Daniel 11:32. O povo conhece o seu Deus, fará proezas. Com tanto entusiasmo, nem vi o versículo. 1 Samuel 17:45. Vamos começar a terminar. Sim. Vocês estão com atenção em mim, mas eu estou com atenção em vocês e nas horas. Fique descansado. 1 Samuel 17:45. Saúl disse assim, então, terminou, disse, vai lá, o Senhor seja contigo. Vai lá. E quando Davi está... Paulo, podem vir. Quando Davi está... em frente ao Golias, ao filisteu, versículo 45 de 1 Samuel 17 diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu quero lembrar os irmãos, já falei um bocadinho disto, mas
A linguagem de Davi era condizente com aquilo que ele acreditava. Andam juntos. Davi não acredita numa coisa e fala outra. Davi acredita numa coisa e fala a mesma coisa. Mesmo perante o perigo de perder a própria vida. Há quem diga que quando ele ia a descer o monte, e passou pelo vale, e o Golias também a descer o monte, e encontraram-se no vale. Há quem diga que foi aí que ele recitou aquele salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em frente ao Golias, que ele chamava o filisteu, ou o incircunciso, a linguagem dele foi esta: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O homem está vivo, hein? Está bem à frente dele. O perigo de morte está à frente dele. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Aquilo que eu quero realçar, irmãos, é a linguagem de Davi. O homem está vivo. Se lerem os versículos atrás, Golias ameaça. Só algum cão para vir aí com um pau. Vou-te fazer, vou-te acontecer. O perigo está lá, a ameaça está lá. A linguagem de Davi é: hoje mesmo Deus vai-me entregar-te. Vais vir aqui na minha mão. Vou-te cortar a cabeça. Às vezes eu não entendo como é que nós, conhecedores da palavra de Deus, não conseguimos falar de acordo com a palavra de Deus. Só encontro uma razão. É que temos apenas conhecimento e não revelação. É que sabemos apenas a história, mas não temos intimidade com o Deus da história. E às vezes vivemos com a intimidade do pastor, ou do A, do B ou do C. Eu quero realçar a linguagem dele. Bem que Romanos capítulo 4, versículo 17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O Paulo está doente, não está doente. E o que o versículo não diz: então Paulo, como é que está? Não, eu não estou doente. Não é isso que o versículo diz. Estamos a ter uma conversa normal. Como é que isto está? Estás melhor? Não estou doente. Não. O que Deus não diz é para dizer que não temos aquilo que temos, mas diz para que nós chamemos aquilo que não é como se já fosse. Davi não disse que não tinha um problema. O que Davi disse é aquilo que Deus iria fazer. O problema está cá, mas Deus tem a última palavra. A enfermidade está cá, mas Deus tem a última palavra. E eu estou a confiar neste Deus. Eu estou a confiar no médico dos médicos. Eu oro por estes médicos que me estão a ajudar, e que graças a Deus pelo trabalho deles. Mas eu acredito que acima deles ainda há outro médico que o está a ajudar e a dar sabedoria, que é o médico do médico, que é o Senhor dos Senhores. De facto ainda não arranjei emprego, mas isso não vai ser a história da minha vida, porque eu vou arranjar no nome de Jesus. Deus está a providenciar. Deus está a providenciar. Deus está a providenciar. Esta era a linguagem de Davi. Nós não podemos cantar. Vocês já repararam em todas as músicas que cantamos? O que é que elas falam? De problemas, certo?
Tu não vais conseguir. Aguenta-te que isto é mesmo assim. Não foi essas letras? Não foi. Vocês viram bem? Claro que não foi. Todas estas letras falam da grandeza de Deus. Todas estas letras falam do poder de Deus. Todas estas letras falam da grandiosidade de Deus. Falam que para Deus nada é impossível. Por isso cantamos, louvamos, estamos a declarar aquilo que Deus diz de nós mesmos. Em louvor e adoração. Nós não podemos sair daqui, ou não devemos sair daqui e depois viver como se nada disto tivesse acontecido. A música é um meio poderoso para transmitir a palavra. Porque fica no ouvido. Quantas vezes eu acordo, eu ouço o CD onde o Paulo e o grupo estão, e o título é mesmo Deus Fiel, né? E quantas vezes eu acordo e ouço aquele Deus fiel, 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 e aquilo fica no meu ouvido, e aquilo fica no meu ouvido. Essa letra é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então o que eu quero encorajar é, as coisas não aconteceram por acaso. Vamos andar um bom tempo a pensar em Salmos 40, versículo 4. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. E por último, versículo 1 de Samuel 17, e a parte final. Vimos a linguagem do Davi. Eu só não uso esta expressão, uma linguagem de fé, porque o que eu não quero, irmãos, é que nós sejamos papagaios e pensamos assim, temos de ter uma linguagem de fé. Como? Eu estou bom, eu estou curado, eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Uau! E depois vamos beber um cafezinho com a Joaquina da esquina, e no meio do café e do pastel de nata, então como é que está? Está para a hora da morte. Olha, valia mais Deus me levar. E a Joaquina, que nem crente é, mas vai lá. Olha, vai ver que Deus ainda vai o ajudar. Deus a ouça, Deus a ouça. Às vezes é essa figura que nós fazemos. E que nós nos ajudemos uns aos outros a mantermos coerentes com a confissão da palavra de Deus. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Na Bíblia para Todos diz: sejamos firmes em proclamar a nossa esperança. Esperança é as promessas de Deus. Certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. E por último, a fé age. A fé leva-nos a fazer alguma coisa. Eu diria assim, tens um problema, não desiste, tenta uma nova abordagem. Tens um problema de saúde, não desistas, crê em Deus, vai a outro médico, continua a perseverar. A escolha é tua. Opte por não desistir. Pessoas notáveis simplesmente recusaram-se a ficar desanimadas. Elas não sabem o que é desistir. Elas nunca abandonam a luta. Mesmo quando estão cansadas, frustradas ou tenham falhado e estejam com medo. Pessoas notáveis são pessoas comuns, com uma quantidade extraordinária de persistência. Elas simplesmente permanecem e não desistem. Amém? Que nós possamos aprender com esta história de Davi e Golias. Que para mim, mais de 35 anos atrás, eu olhava de uma maneira e que eu hoje olho de outra maneira. Também sou um bocadinho mais velho. E dizer assim, Deus, pastor, mas às vezes vem-me aquela ira santa, mas depois o problema deita-me abaixo. Qual é a solução? A solução é chegar-nos a Deus. Porque é Deus que vai alimentar essa ira santa. Alimentar no sentido, Deus vai fortalecer a nossa fé.
Deus vai fortalecer a nossa determinação. Deus vai fortalecer a nossa persistência. Porque há coisas que vão demorar, mas elas já são minhas. Mas eu não vou desistir. Diga ao irmão ao lado, não desistas. Não desistas. Oh, igreja, não te conformes com o problema. Bem-aventurado o varão que põe no Senhor a sua confiança. Vamos ficar de pé agora mesmo. Oh, levanta o teu braço para o céu, bem alto. Bem alto. Oh, aleluia. Te louvamos, Senhor. Qual é o problema que está a assolar a tua vida? Que durante anos tu já aprendeste a conviver com ele. Já aprendeste a aceitá-lo. Já aprendeste a dormir com ele. Que nesta manhã nós possamos dizer, não, Deus, tu és maior que este problema. Tu és maior que este problema. Tu és maior que esta dificuldade. Oh, igreja, eu quero nos encorajar em todo o tempo a nós persistirmos, a confiarmos em Deus. Persistirmos de braços levantados. Persistirmos com esta atitude de não aceitarmos aquilo que o inimigo quer pôr na nossa vida. Amém? Não aceites. Não é para ti. Nós precisamos dizer não. Luta pela tua casa. Luta pela tua esposa. Luta pelos teus filhos. Luta pelo teu trabalho. Luta pela tua saúde. Luta. Como Davi, confiando no autor e no consumador da nossa fé. O seu nome é Jesus. Aleluia. Oh, vamos orar agora mesmo. Enquanto louvamos a Deus, coloca o teu problema aos pés da cruz agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui para tocar na tua vida hoje. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui para tocar na tua vida hoje. O Espírito de Deus está aqui para te levantar hoje. Que nós hoje possamos colocar um risco e dizer assim, eu não aceito. Deus tem a última palavra. Possamos orar pela nossa cidade da mesma forma. Deus tem a última palavra na nossa cidade. Queremos que há mais de Deus para a nossa igreja. Há mais de Deus para este ministério. Que sejamos pessoas inconformadas, no bom sentido, porque os nossos olhos estão em Cristo. Aleluia. És Senhor para sempre. Oh, todos juntos. Meu Deus, meu El Shaddai, meu Senhor para sempre. Tu suprirás, tu suprirás, tu suprirás. És Senhor para sempre. Deus meu El Shaddai.
Levanta o teu braço nesta manhã Obrigada, Deus. e vamos clamar ao Senhor. Obrigada, O Deus. que é que tu necessitas? O que é que tu necessitas nesta manhã? Obrigada, Deus. Vamos estender o nosso braço e dizer: Deus, vamos clamar ao Senhor. Se é Jericó disse: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aqueles leprosos dizem: Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar. Aquela mulher cananeia diz: olha, só apenas uma migalha caindo da mesa dos seus senhores é o suficiente para que a minha filha fique curada. Que haja essa determinação dentro de nós. Há uma enfermidade, levanta o teu braço e diz: oh Deus, cura-me, Senhor. Procuras uma vaga. Oh Deus, tu és aquele que abre portas onde elas estavam trancadas. Abres caminhos onde eles não existiam. Fazes com que do deserto brotem águas. Oh Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Levanta o teu braço e vamos orar nesta manhã. Nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão aqui nesta manhã, Senhor, e que estão doentes. Eu oro por aqueles que estão oprimidos por vícios. Eu ordeno em nome de Jesus que todo esse vício seja quebrado e que liberte essas vidas em nome de Jesus. Todo esse demónio que oprime essas pessoas, eu ordeno que libertem essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, falamos cura, libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és poderoso, digno de glória. Aqueles estavam oprimidos pela tristeza, pela angústia. Eu oro que sejam libertos dessa tristeza, sejam libertos dessa angústia. Em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor possa inundar essas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, levanta o teu braço e glorifica o Senhor nesta manhã. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos a crescer na fé. Ajuda-nos a ter intimidade com o Pai. Que a fé genuína, que a fé saudável possa nascer e crescer em cada coração nesta manhã, Senhor. Semana após semana, semana após semana, semana após semana. Em nome de Jesus. Oh, os meus olhos estão colocados em Ti. Será que tu podes declarar isso? Aquilo que está no teu coração, dizer: Deus, meus olhos estão colocados em Ti. Meus olhos estão colocados na Tua promessa. Meus olhos não estão colocados no gigante. Meus olhos não estão colocados nas dificuldades. Meus olhos não estão colocados nos problemas. Meus olhos estão colocados na Tua palavra, nas Tuas promessas. Dê o Teu sim e o Teu amém. Em nome de Jesus. E eu creio que este gigante, ele tem que dobrar o joelho ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. És Senhor para sempre. Senhor, para sempre. Meu Deus, Meu Deus, teu El Shaddai. Meu Senhor, para sempre. Tu subirás, tu subirás, tu subirás. És Senhor.
Levanta bem alto o teu braço. Oh, Espírito de Deus. Oh, obrigado, Senhor, por aquilo que estás a fazer. Senhor, não há nenhum homem que possa convencer outro homem, a não ser o teu Espírito. A não ser o teu Espírito. A não ser o teu Espírito, Senhor. Oh, eu oro, Senhor, fortalece cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Fortalece cada vida, Senhor. Há aqui pessoas que precisam dizer assim: Senhor, eu me arrependo dos caminhos por onde andei. Ou por onde ando. E eu abro o meu coração para Ti. Senhor, entra na minha vida e liberta-me. Tu és essa pessoa, diz isso a Deus, onde quer que tu estejas. Baixinho em Ti, Deus. Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Não quero mais viver esta vida que eu estou a viver. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Glória lá, Masiri, Kira, lá, lá, oh, aleluia. Aleluia. Lá para casa, deixa-me dizer que desafiar a manter-te a confiar em Deus. Bem-aventurado o homem que confia ou que põe a sua confiança no Senhor. Dia após dia, um dia de cada vez, possamos olhar para Ele e aquilo que hoje parece impossível, aquilo que hoje parece uma impossibilidade, uma utopia, mas ver que Deus vai abrir portas onde tu menos esperavas. Que Deus te abençoe. Irmãos, não menos importante, eu hoje gostaria que olhassem para mim mais 5 minutos. Deixei a oferta para o final de propósito. E vou-vos fazer uma confissão. Uma das coisas que eu luto mesmo, comigo mesmo, embora saiba que essa é uma das minhas responsabilidades como pastor, e tenho, se calhar, um cuidado extremo, é com a área das finanças. Por ficar tão vergonhoso com algumas coisas que se passam no mundo evangélico. E para não querer ser parecido com nenhum deles, léguas, longe deles. Gente que faz do evangelho um negócio. Gente que explora pessoas. Gente que promete curas. Se derem ofertas. Longe dessa gente. Isso é diabólico. Mas às vezes podemos cair no outro extremo. E no outro extremo é aquele extremo de dizer assim: não, a Bíblia nem fala de dinheiro. Olha, a oferta é um mal necessário. Temos que pagar a água, a luz, as rendas, os salários, etc. Então, pronto, vamos lá dar. Mas isto nem devia de haver lá no culto, que é para não estrovar. Isso é o outro exagero. Porque não poucas vezes eu vejo na palavra de Deus uma atitude diferente que eu quero encorajar hoje. Não essa atitude de negociar. Não essa atitude de comprar. Ninguém compra Deus, ninguém negocia com Deus. Mas não esta atitude de negligenciar e achar que isto é menos importante. Porque a oferta é um momento de fé também. Quando a Bíblia fala agir, para o Davi, o agir foi ter com o gigante. Mas quando toca a finanças, o agir é permanecer fiel. Fiel não porque há contas para pagar. Fiel não porque compramos uma carrinha. Fiel não porque queremos pôr um som novo. Fiel porque eu creio nas promessas de Deus. E muitas vezes ouvi gente em necessidade de ter com Jesus e ter com profetas e homens de Deus. E Deus os levar a honrar a Deus, a semear, a colocar a sua fé na palavra de Deus.
Às vezes nós, pastores, por não querer, ou eu, por não querer ser parecido com aquela gente, às vezes negligenciamos isso. E eu quero encorajar nesta manhã a nós honrarmos a Deus aqueles que o quiserem, mas com essa atitude de fé também. De Deus, eu não dou o dízimo por obrigação, eu não dou o dízimo jamais por medo, eu não sou obrigado a dar, eu não tenho medo se não der, mas é uma questão de fé também. Fé em quê? Naquilo que a palavra de Deus promete. Eu creio que tu estás comigo, eu tenho um pacto contigo, tu tens um pacto comigo. E as dificuldades não vão fazer com que eu te deixe de ser fiel. Em que eu te deixe honrar. Porque cada vez que eu estou a dizimar, por exemplo, eu estou a dizer, tu és o Senhor das minhas finanças. Em ti está a minha confiança. E é isso que eu quero encorajar nesta manhã. Aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração. Se calhar um dízimo, se calhar uma oferta de fé, se calhar uma oferta especial. Não porque eu estou a pedir para alguma coisa, não estou a pedir para nada. Ou dizer assim, pastor, não quer dar nada. Ótimo. Mas que esta área também é importante. Não devemos negligenciar e dar apenas só por dar. E fazer só por fazer. E dizer, pronto, é um mal necessário. Não. Nós estamos a cultuar o nosso Deus. Amém? Então aqueles que o quiserem fazer, prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta. E vamos cultuar a Deus, honrando-o com o nosso melhor.